Meus amigos, o ano de 2022 já está acabando e nada mais justo do que recapitularmos quais foram as 10 melhores séries de 2022. Isso é claro, baseado no que o Tio Geek aqui assistiu ao longo do ano, sejam temporadas novas ou séries novas. Que por sinal, comentem embaixo também quais foram as 3 melhores séries que vocês assistiram esse ano de 2022. Capite, comente aí que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. Mas em 10º lugar, abrindo aqui nosso ranking, temos a segunda temporada da série Zendaya. Não tô brincando, Euphoria. Hello my friends, Geek na voz, e a segunda temporada de Euphoria, caso você tinha alguma dúvida ainda, pelo menos pra mim, veio pra confirmar que a Zendaya de fato é a melhor atriz jovem que tem hoje em atividade em Hollywood, cara. Eu não consigo ver outra com potencial maior que o dela, desculpa. Pois enquanto na primeira temporada a série introduziu o elenco principal e os dramas envolvendo os jovens em torno da Rue, nessa segunda temporada a série dá mais atenção pra nova relação entre a Cassie e o Nate e a recaída da Rue, que enfrenta ainda mais tumultos na vida e na relação com a Jules. A direção novamente dá um show nessa segunda temporada, sem economizar em efeitos práticos. A série transmitiu muitos sentimentos mesmo nos momentos em que não há diálogo, que fica ainda mais notório quando as cenas são combinadas, né, com a trilha sonora que é sensacional. Zendaya e a Sydney brilham como sempre, eu acho que pode pintar um M para as duas, tá? A série continua explorando novas histórias, eu amei o que o roteiro fez com o arco da Rue nessa temporada, gostei dos novos personagens, sendo que a cada episódio que você assiste você fica ansioso pra ver o próximo, cara. Isso que eu acho sensacional de uma série como Euphoria, né, que tem episódios longos, só que são episódios que deixam ganchos e que você fica muito curioso pra saber o que vai acontecer depois. Você senta no sofá e só sai quando você termina todos os episódios, pelo menos se você for maratonar, né, porque como eu assisti semanalmente na HBO, então eu tive que enfrentar essa dor de só ver um episódio por semana de Euphoria. Mas a série ela continua super atual como sempre, né, afinal é o foco, né, é a mensagem que Euphoria quer passar, trazendo assuntos como drogas na juventude. Enfim, vocês conhecem, Euphoria é uma série sensacional, fotografia, ó, belezinha, direção, roteiro, atuações. Gente, Euphoria, segunda temporada, tem que estar obrigatoriamente no top 10 de melhores séries de 2022. Eu acho que já não é segredo pra ninguém que eu sou um mega fã das histórias do Garth Ennis, como é o caso de The Boys. Eu tenho todos os quadrinhos de The Boys ali na minha estante, cara, eu amo esse universo criado loucamente pela cabeça do Garth Ennis, e eu tava com grandes expectativas pra essa terceira temporada de The Boys, principalmente por conta disso aqui, ó, Herogasm, porque pra quem já leu Herogasm sabe que esse é o momento mais absurdo de The Boys, e eu tinha muitas dúvidas sobre como que eles iriam adaptar essa parte na temporada, porque obviamente eles não teriam como fazer um quarto do que foi o quadrinho Herogasm, né? E eu gostei bastante da adaptação da série, porque eu tinha muita curiosidade para saber como que eles iriam adaptar essa história do Herogasm para a terceira temporada, porque é disparado o momento mais despirocado do Garth Ennis em The Boys, é o Herogasm, e cara, eu gostei muito do que eles fizeram nessa terceira temporada, porque o Herogasm veio para comprovar que o Homelander não é a última bolacha do pacote. Aqui temos o Soldier Boy, né, vivido pelo grandiosíssimo Jensen Ackles, que surge para fazer frente ao Homelander, e aí o Homelander brilha como sempre, né, o Anthony Starr, ele começa a surtar na frente do espelho, o personagem ganha mais camadas, dupla personalidade, que é algo que eles retiraram dos quadrinhos. A gente percebe que de fato o que move o Homelander é o amor dele pela população e pelos seus fãs, só que consequentemente isso nos mostra o quão frágil pode ser o Capitão Pátria e os demais personagens dessa série. Essa temporada discute relações entre pai e filho, fala sobre fake news, sobre poder e vulnerabilidade, temos inúmeros flashbacks, a série volta bastante no passado para desenvolver o Soldier Boy e a sua equipe, tem cenas violentas como sempre, né, sanguinolentas, afinal é The Boys. Billy Butcher com o composto V completamente louco, que era algo que a gente vinha esperando desde a primeira temporada, porque para quem já leu os quadrinhos de The Boys sabe que os rapazes eles injetaram o composto V no início da história, já na série eles esperaram um pouquinho e só agora na terceira temporada que o Billy foi ficar maluco, que nem é nos comics. Mas cara, eu adorei essa terceira temporada, gente. O que é o Anthony Starr como Homelander, cara? Eu acho que ele viveu pra interpretar o Capitão Pátria, porque mais uma vez ele está insano nessa terceira temporada e ela tem que estar no meu top 10 de melhores séries do ano. Continuando, temos a primeira série da Netflix, olha só, que é uma adaptação que eu tava muito, mas muito ansioso para assistir, que graças a Deus as minhas expectativas foram correspondidas, porque estamos falando de Sandman. Cara, quando eu soube que a Netflix estava produzindo uma série do Sandman, eu fiquei um pouco
pouco preocupado, confesso pra vocês, porque a gente sabe qual é o histórico da Netflix. Só que quando eu soube que a Netflix estava trabalhando ao lado do Neil Gaiman, que é o criador de Sandman, né, do quadrinho, eu fiquei mais aliviado, porque eu sabia que as chances dessa série flopar, dar errado, eram baixíssimas. E isso se confirmou quando a série estreou. É verdade que eles fizeram algumas adaptações em relação aos quadrinhos, e isso já era esperado, afinal não dá pra trazer todos os elementos do material original pra série, é impossível. Houve mudanças de gênero também, que infelizmente não agradaram a todos, só que o mais importante, que é o texto, cara, é o roteiro. Aí sim, Sandman brilhou. Porque é verdade, cara, que quando você tem um material base, um texto base, como é o caso dos quadrinhos de Sandman, o roteiro da sua adaptação automaticamente fica muito mais fácil de você fazer. Afinal, o roteiro de Sandman dos quadrinhos é uma obra-prima. Cara, o episódio em que o John Dee, ele usa o Ruby lá do sonho pra poder torturar a galera da lanchonete, eu diria que foi melhor desenvolvido do que no próprio quadrinho Sandman. Aquele episódio foi uma aula de atuação e direção, mas o Corinthians foi outro personagem de destaque na série. Aqui claramente ele assume um papel de antagonista. Morpheus, bem demais. Eu amei a Joana Constantine também, só que pra mim o grande problema de Sandman, que tem a ver com o formato da Netflix, é o ritmo, pois ao contrário do quadrinho original, a série não te dá tempo para que o espectador reflita sobre o significado da história que acabou de consumir, fazendo com que o final de cada arco deixe uma sensação de vazio que se acumula a cada episódio. E muito disso tem a ver com a estratégia, né, com o formato de lançamento dos episódios que a Netflix adota ao longo dos anos, que é a famosa maratona. Porque, cara, Sandman não é uma série para você maratonar, para você sentar no sofá e ver tudo de uma... Não é, cara. Sandman é uma série mega complexa, densa, cheia de elementos, significados. A recomendação do Tio Geek é: assista um episódio, relaxa um pouco depois, reflete um pouquinho sobre o que você acabou de assistir, depois você vê o segundo episódio, dá uma pausa e assim por diante, cara. Vai por mim. Maratonar Sandman, todos os episódios de uma vez, é um tiro no pé. Você não vai conseguir absorver quase nada. Continuando, temos uma série polêmica, uma série divisível, uma série que no início eu confesso que não me pegou de jeito nenhum, só que, gente... vamos falar de Anéis do Poder? É indiscutível o nível altíssimo da produção de Anéis de Poder, né? Pra mim é a maior série de todos os tempos nesse quesito. Cenários, locações, fotografia, produção, nada que foi feito antes em streaming ou TV chega perto de Anéis de Poder em produção, cara. Porém, eu compartilho de uma opinião, meus amigos, que é o seguinte: pra mim não adianta de nada uma produção ter os melhores atores, ter o melhor diretor, diretora, ter os melhores produtores, os melhores figurinistas, os melhores fotógrafos, diretores de arte. Cara, pra mim de nada adianta isso se não servir a base, se não servir ao texto, ao roteiro. E esse pra mim é o grande problema de Anéis de Poder, porque é uma série que no início demorou muito pra me fisgar, só que aí do meio pro fim é que a série cresceu absurdamente pra mim. Anéis de Poder tem um arco narrativo tradicional e funcional, ela é intrigante até mesmo pra quem já conhece o universo do Tolkien na palma da mão, né? É uma série que moderniza alguns aspectos, como por exemplo o elenco diverso, faz referências à trilogia clássica do Peter Jackson e principalmente Anéis de Poder nos mostrou que é uma série que a partir da segunda temporada vai ser muito melhor. Porque assim como foi a trilogia do Peter Jackson, e nesse caso a gente pode até falar dos livros de Senhor dos Anéis, parece que essa primeira temporada de Anéis de Poder foi uma temporada mais introdutória pro que vem logo a seguir, cara. Que eu tenho certeza que a partir da segunda temporada as coisas vão se intensificar, o ritmo vai mudar e vai ficar muito melhor do que vimos nessa primeira temporada. Só que mesmo assim, eu gostei demais da primeira temporada de Anéis de Poder, tá? Eu deixo ela aqui em 7º lugar no meu ranking. Prosseguindo, temos uma das séries mais difíceis, se não a série mais difícil que eu assisti nesse ano de 2022, que é Dahmer, exatamente aquele tal do Evan Peters que só faz maluco. Cara, eu não conhecia a história do Dahmer, eu evitei pesquisar no Google a respeito, eu evitei até conversar com as pessoas de que eu iria assistir a série do Dahmer justamente para fugir de spoilers, e essa foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque se eu tivesse dado um Google sobre o Dahmer, eu acho que não valeria a pena a experiência da série, velho. É uma história totalmente maluca, é uma série que vai embrulhar o seu estômago em alguns momentos, vai te chocar em diversas cenas, mas tudo isso feito com muita qualidade. Desde a direção, fotografia, roteiro e principalmente atuações, né? Porque além do Evan Peters, que como sempre adora interpretar lunáticos do dodói da cabeça, mas todos os outros personagens secundários brilharam nessa primeira temporada de Dahmer, que agora vai virar uma antologia, né? Eu acho que a única coisa que eu não gostei muito na série do Dahmer, que pelo menos me incomodou bastante, é que eles utilizaram aquele artifício de roteiro de você mostrar o fim da história
no início da história. Nesse caso, eles mostraram o desfecho do Dahmer, o que iria acontecer com ele no futuro, logo no final do primeiro episódio. E cara, tipo, eu entendo, né, que conforme a temporada se desenvolve, eles vão mostrando como que o personagem chegou até aquele ponto que vimos lá no início do primeiro episódio, só que, cara, isso me tira totalmente da história. Isso é um spoiler sem vergonha, pra falar a verdade. Porque nesse caso, eu já sabia o que ia acontecer com o Jeff Dahmer logo no primeiro episódio, e tipo, eu não queria saber. A história já era intrigante o suficiente, eu queria descobrir sozinho. Mas essa é apenas a minha opinião, né? E diferente das demais séries da Netflix, né, que costumam adotar a política da maratona, Dahmer é mais uma daquelas séries que eu recomendo vocês assistirem aos poucos. Vão assistindo devagarzinho, um episódio, no máximo 2 episódios por dia, vai absorvendo aquilo ali que você assistiu, e aí no outro dia se assiste mais 1 ou 2 episódios. Vão por mim, eu pelo menos fiz isso, já sabendo que a série seria mega densa, e cara, foi a melhor coisa, foi a melhor estratégia que eu pude bolar pra poder assistir Jeff Dahmer, porque cara, eu absorvei cada segundo dessa série e ela é sensacional, é uma história muito maluca, velho. Outra série sensacional e que eu particularmente não dava R$1 pra ela quando anunciaram que estava sendo produzida é a série do Pacificador. Cara, se você chegasse pra mim e dissesse que Pacificador seria uma das melhores séries de herói de todos os tempos, eu ia dizer que você é maluco. Porque quando a Warner anunciou que eles estavam produzindo essa série, um personagem de nível C da DC, que é o Pacificador, eu jurava que alguém dentro da Warner tinha perdido uma aposta. Porém, quando o filme do Esquadrão do James Gunn saiu e nós vimos o personagem do Pacificador com o John Cena, aí sim eu fiquei mais sossegado pra assistir essa série. E gente, é muito bom, é muito brega, é muito cafona, só que é muito legal de assistir. Os caras conseguiram pegar um personagem como o Pacificador e transformar a série dele em uma das melhores de heróis de todos os tempos. E é isso que acontece quando você dá liberdade a um diretor, como é o caso do James Gunn, né? Sendo que o Pacificador nada mais é do que uma evolução do James Gunn enquanto contador de história, pois a liberdade dada pela Warner ao cineasta exala por cada aspecto da produção. A gente encontra isso no meio de uma violência gráfica e brutal, nos palavrões, nudez e contundentes ataques à masculinidade tóxica, né? E tudo isso, é claro, só foi possível graças à atuação brilhante do John Cena, que soube entregar todas essas vertentes do James Gunn no papel do Pacificador, que também é outro personagem maluco da cabeça. Se vocês nunca assistiram a série do Pacificador, assistam, porque, cara, só de início vocês já vão se apaixonar, porque Pacificador tem a melhor abertura de uma série de todos os tempos. Falei, tô leve, adeus Game of Thrones, perdeu o posto. Bom, talvez eu seja um pouco suspeito para falar sobre uma nova temporada de Stranger Things que lançou em 2022, até porque eu tenho um Demogorgon ali gigante na minha estante, eu tenho vários livros, eu sou um dos maiores fãs de Stranger Things, mas cara, que temporada sensacional! Essa 4ª temporada de Stranger Things para mim mostra a evolução completa da série. Eles basicamente pegaram todos os elementos que deram certo nas temporadas anteriores e elevaram a 10ª potência nessa 4ª. Então agora temos mais personagens, mais núcleos, mais elementos, e o roteiro continua afiadíssimo como sempre. Fora que a Netflix investiu uma bala na divulgação da série, né? Teve lanche Burger King, lojas de roupa como a Renner enviando produtos da temporada, como foi o meu caso com a Renner. Ou seja, dá pra ver que a Netflix tem um carinho especial com Stranger Things, porque em merchandising é a maior série da Netflix. Mas o Vecna pra mim é disparado o melhor vilão de toda essa série, foi um personagem muito bem construído. O Ed, outra grande surpresa nessa 4ª temporada, que se Deus quiser, ele vai voltar pra 5ª temporada, por favor, Duffers. Mas a série Sync, né, que interpreta a Max, ela pra mim entregou a melhor atuação da série até agora, que foi no 4º episódio com o querido Billy. O trabalho de design e maquiagem dessa temporada foi surreal, principalmente com o vilão Vecna. Foi uma temporada chocante, surpreendente e corajosa em vários momentos, principalmente com o plot twist final, né, que foi um gancho sem vergonha pra parte 2. Esse formato que a Netflix começou a adotar com a 4ª temporada de Stranger Things se provou ser muito certeira, que é esse lance de você dividir a temporada em 2 partes. Em um mês você posta a parte 1 e um mês depois você posta a parte 2. Isso deu super certo. Aqui no YouTube, principalmente no canal do Tio Geek, nós fizemos a cobertura completa da 4ª temporada e explodimos em visualizações, quebramos recordes aqui no YouTube. Então desde já, muito obrigado a todos vocês. E essa 4ª temporada, cara, eu só não vou dizer que foi minha favorita, porque a primeira ainda toca muito aqui com o Tio Geek, mas olha, tá pau a pau com a primeira temporada de Stranger Things e tem que estar aqui no nosso ranking de melhores séries de 2022. E antes de entrarmos no nosso pódio, aproveita e deixa a voadora no like aí embaixo, cara. Pô, aproveita que a gente ainda tem que falar sobre muitas séries aqui no canal. Deixa a voadora, se inscreve, ativa o sininho, faz tudo isso para poder acompanhar o Tio Geek aqui no YouTube. Capite?
Nice. Prosseguindo, temos a série 1899. Se você, assim como eu, é fã de Dark e já assistiu a série pelo menos umas 10 vezes, e eu juro por Deus que eu já assisti Dark mais de 10 vezes, me chame de louco do que quiser, mas enfim, sou eu. Mas se você, assim como eu, você é fã, obviamente você estava ansiosíssimo para essa nova produção do Barão Bolgar e da Iante Freeze. E olha, que série sensacional. Cara, meu Deus do céu. Porque assim, a gente sabia que a régua tava muito em cima. Com a série Dark, Baran e a Iante Freeze, eles colocaram a régua de qualidade muito lá no alto. E pra você superar ou chegar perto do nível de uma série como Dark, você tem que trabalhar muito. E eu acho que 1899, pelo menos, chegou perto ou quase na régua de Dark. Novamente, eles falam muito sobre a criação de tudo, sobre manipulação de espaço-tempo, sobre realidade, só que tudo isso com muita maestria, cara. E pra mim, 1899 é uma série que melhora conforme você reassiste a temporada, porque você pesca novos detalhes, você percebe coisas que não tinha visto antes, e isso é ótimo, porque 1899 é uma série repleta de simbologia e personagens diversos, cara. Eles falam sobre fanatismo religioso, sobre determinismo, sobre tecnologia. Ou seja, pra quem curte um sci-fi de mão cheia, daquelas cabeças, cara, 1899 é a escolha perfeita. Eu confesso pra vocês que no início a série demorou um pouco pra me fisgar, porque ela de fato tem um ritmo mais lento em comparação com a série Dark, mas eu acho que ao contrário de Dark, 1899 é uma série que a galera vai curtir logo de início, porque Dark tinha muito aquela coisa de que, são vários personagens, de várias linhas temporais, e você tinha que pegar um caderno pra anotar tudo, pra não esquecer aonde que tava nessa série não tem isso. 1899 é uma série com uma história linear, que você vai assistindo, você vai descobrindo, você vai absorvendo tudo sozinho, só que ela tem um ritmo mais lento. Mas pelo menos você não precisa pegar o caderno para anotar em que ano tá a série, né? Como é o caso de Dark, que inclusive muitas pessoas desistiram de assistir Dark justamente pelo fato dela ser mega complexa e ter vários personagens de várias linhas temporais. 1899 não é o caso. Eles tocam praticamente nos mesmos assuntos que Dark, só que aqui de forma linear. Se você ainda tinha alguma dúvida se vale ou não a pena assistir a nova empreitada da nossa duplinha favorita, cara, vai fundo, né? Entendeu a referência? Em 1899, porque é uma série muito boa e merece estar aqui no nosso pódio. Prosseguindo, temos essa série que por pouco não ficou em primeiro lugar nesse meu pódio, porque, cara, foi uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida e foi uma grande surpresa, porque eu jamais iria imaginar que Ruptura do streaming da Apple seria uma das melhores séries que eu já vi na minha vida, porque a ideia, a sinopse é muito intrigante. Se ligue, 5 funcionários de uma empresa chamada Lumen aceitam participar de um procedimento experimental onde suas memórias pessoais e de trabalho são permanentemente separadas. Ou seja, quando estão no escritório, só terão as lembranças referentes ao trabalho. E em casa, eles não vão lembrar das situações profissionais do trabalho. É o famoso não quero levar o estresse do trabalho para casa. Eles levam isso ao pé da letra. E cara, o tanto que eles brincaram com esse conceito é brincadeira. Essa série é, no mínimo, genial. Vão por mim, meus amigos. Dificilmente vocês vão encontrar uma trama tão autêntica e intrigante e, ao mesmo tempo, muito bem desenvolvida como é o caso de Ruptura. Roteiro, atuações, fotografia, cara, essa série é um esculacho em produção. Eu acho que no Emmy vai abocanhar tudo. Sendo que, ao longo dos episódios, fica cada vez mais difícil você não se colocar no lugar dos personagens. Isso, pra mim, que é o mais legal, porque, cara, a cada episódio você para e pensa, velho, se eu tivesse no lugar desse cidadão, o que é que eu pensaria? Velho, é muito louco. O elenco enxuto na maioria das cenas, além dos ambientes predominantemente brancos e sem luz natural, contribuem para essa sensação de claustrofobia. E vão por mim, a trama, ela vai te tirar de sua zona de conforto o tempo todo. É que eu confesso para vocês que é um pouco difícil falar bem da série Ruptura sem dar nenhum tipo de spoiler, que é a proposta do vídeo de hoje, né? Obviamente estou fazendo um ranking sem spoiler, mas cara, se você assistiu Ruptura, procura outra pessoa que assistiu e tenta discutir com ela a respeito da série, porque vai para mim, discutir Ruptura com spoiler é a melhor coisa que existe. Mas com a premissa que se divide entre drama e ficção científica, a série Ruptura não se prende à superfície simplista de como seria se... Não, cara, pelo contrário. Ao longo dos episódios, o espectador se depara com diversas questões pra lá de reflexivas e até filosóficas. Afinal, o que torna um mero alguém é uma pessoa de carne e osso? Suas memórias? Sua essência? Uma pessoa que perde suas lembranças pode se tornar alguém completamente diferente? Cara, por favor, assistam Ruptura. Essa com certeza foi uma das melhores séries que eu já assisti
assistir na minha vida e que inclusive fez com que eu deixasse a minha assinatura no Apple ativa, porque depois disso eu ia cancelar, mas agora eu não vou mais. Eu acho que todo mundo que acompanhou a série Game of Thrones ao longo dos anos simplesmente ficou pé da vida com aquele final michuruca, agridoce, e quando soube que a HBO estava fazendo um spin-off, né, produzindo uma série derivada de Game of Thrones, que nesse caso eles iriam adaptar o livro Fogo e Sangue do Martin, olha, a gente meio que torceu o nariz, né, porque depois daquele final, pô, a gente tava meio pra baixo, mano. A expectativa aqui do Tio Geek não era muito alta, porque eu ainda estava receoso por conta do final de Game of Thrones. Só que, gente, que série maravilhosa é House of the Dragon. Pra mim, foi a melhor série de 2022. Cara, essa série lembrou muito Game of Thrones no auge. Um show de direção, roteiro, atuações, principalmente a do Perry Considine no 8º episódio, né? Que com certeza ele vai ser indicado ao Emmy por esse momento. Mas a Olivia Cooke também mandou muito bem. Todo o processo de figurino, cenários, tudo muito bem feito, e principalmente foi uma adaptação do livro Fogo e Sangue, porque embora eles tenham seguido fielmente, né, praticamente os eventos que acontecem aqui no livro, com uma ou outra adaptação, mas cara, eles conseguiram, eles fizeram uma das melhores adaptações de um livro que eu já vi na minha vida. O roteiro tomou algumas liberdades criativas, modificou alguns arcos do livro, e pra mim a série só melhorou o trabalho que o Martin fez em Fogo e Sangue, principalmente a cena final do último episódio, né. E esse lado maniqueísta de House of the Dragon, pra mim foi a coisa mais interessante da série, né, porque enquanto em Game of Thrones, ao longo das temporadas, nós víamos várias famílias disputando um trono de ferro, aqui em House of the Dragon eram praticamente duas famílias, o que torna o roteiro muito mais simples, mais dinâmico e menos enjoativo. Talvez a única coisa que me incomodou um pouco na série foram as cenas escuras de dragão, né? E eu entendo que a produção fez isso para poder esconder as imperfeições do CGI, mas, gente, é uma série com um orçamento milionário, pô. Dava para ter feito mais cenas de dragões durante o dia. Mas, cara, quer saber? Eles entregaram tudo o que prometeram, né? Rinha de dragões, política, briga entre parentes, traições, ou seja, tudo que o fã de Game of Thrones adora tem em House of the Dragon. Mas e vocês, meus amigos, concordam com essa lista? Com esse ranking aqui do Tio Geek? Ou então você mudaria alguma série de posição? Ou então esqueci alguma série? Mas comentem embaixo também quais as séries de vocês, as melhores que vocês assistiram em 2022. Pelo menos o top 3 pra gente discutir aqui embaixo nos comentários, capite? Estão vendo esse vídeo aqui em cima do escudo do Capitão? Cara, clica nele que foi outro vídeo sensacional aqui e aqui também. Não se esqueçam da voadora no like embaixo, isso é mega importante. Se inscrevam, ativem o sininho e me sigam lá no Insta, @LucasMGeek, que é nóis. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!